Muito bem, hoje nós estamos aqui diante da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, a primeira igreja, a primeira paróquia oriental aqui da cidade de Curitiba, então dando continuidade a essa série de vídeos sobre a igreja oriental. E quem está aqui do meu lado, nada mais, nada menos do que esse ícone da iconografia mundial, Sviatoslav Wladyka. Não perca esse vídeo, assista conosco. Meus amigos, assistam este vídeo. Мої друзі, дивіться це відео з моїм колегою архітектором. Muito bem, eu estou aqui então com o Padre Elias, vigário paroquial desta centenária paróquia que fica aqui no Centro Histórico de Curitiba. Começa a história como sendo a paróquia da Natividade de Nossa Senhora, mas depois ela tem o seu nome alterado para Nossa Senhora Auxiliadora. Padre, é uma satisfação estarmos aqui. Conte para nós desta que é a primeira paróquia ucraniana de Curitiba. A história iniciou-se juntamente com outras duas comunidades aqui da região metropolitana de Curitiba em 1902, quando os imigrantes começaram a construir a primeira igreja de madeira. Essa igreja serviu ao povo até o ano 1930, quando foi inaugurada a segunda igreja. E essa segunda igreja, no início da década de 1960, ficou pequena para abrigar toda a comunidade da região. Então decidiu-se, a partir de 1964, construir uma nova igreja sobre aquela segunda igreja que existia e foi construída em 1930. Entendo. Muitas pessoas às vezes perguntam por que as igrejas ucranianas têm cúpulas e cúpulas diversas, para que todos possam compreender, Padre. Por gentileza. Geralmente esses números dizem respeito não à imaginação humana, mas eles partem daquilo que o próprio conteúdo da Bíblia nos traz. Uma cúpula sempre representa Deus. 3 cúpulas representam a Santíssima Trindade. 5 cúpulas representam Jesus Cristo e os 4 evangelistas. 7 cúpulas, 7 sacramentos. 10 cúpulas, os 10 mandamentos. 12 cúpulas menores e uma grande seria Jesus Cristo e os 12 apóstolos. E assim segue. Nós vimos aqui fora também há um espaço específico para a água, que o senhor comentava, que depois nós vamos mostrar ali. Este espaço diz respeito a esse espaço externo também, já que estamos falando do que aparece externamente à igreja. A construção daquele espaço tem um significado histórico. Por quê? Justamente porque em 1988 foi celebrado o milênio do batismo da Ucrânia. E por ocasião do milênio, pensou-se em construir algo que marcasse de alguma forma o evento. E daí, claro que, como foi o batismo da Ucrânia, pensou-se algo que pudesse se referir ao uso da água, para poder fazer a bênção de água, que é sempre realizada no dia 6 de janeiro, dia do batismo do Senhor, de acordo com o calendário bizantino. Mas por questões pastorais sempre é transferido para o primeiro ou segundo domingo do mês de janeiro. Se faz a bênção de água com a participação das famílias. Cada família leva 1 litro mais de água para o seu lar, e os padres da paróquia, durante a semana ou durante o mês de janeiro, visitam as famílias com bênção do lar e, consequentemente, bênção da família, e com isso, de modo pastoral, também ver como está a saúde da família, como estão os jovens, como estão as crianças, para que os padres possam acompanhar a igreja não só a partir da própria igreja, mas a partir do lar de cada família. Que coisa maravilhosa. E partindo então para o interior da igreja, então nós sabemos, né? É estruturada em 3 elementos principais: nártex, nave, santo dos santos, santuário. Mas falávamos da importância do centro
nesta igreja, onde são realizados ritos sacramentais, como batismo e matrimônio. Inclusive o senhor me comentava um pouco disso, mas tem um sentido principal. Gostaria que o senhor pudesse falar um pouquinho disso para nós. Justamente porque se faz no centro da igreja o batismo, a crisma e o casamento, por motivos práticos de que o batismo, o que é na sua essência? É uma introdução para dentro da comunidade cristã. Com isso pede-se para que o Espírito Santo, que nos guia, que nos move naquilo que é de Deus, possa também ajudar a introduzir, quer dizer, simbolicamente no centro da igreja, como que nos ensinando de que o centro da igreja é o centro da comunidade. A comunidade reunida, como que acolhe espiritualmente aquela criança ou aquele batizando para dentro do seu seio, a fim de que Deus, por meio da ação do Espírito Santo, haja na vida das pessoas. Claro que dentro da celebração dos sacramentos, assim como da divina liturgia oriental, a importância do que se frisa, justamente a ação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. A ação trinitária na sua dimensão máxima, digamos, na realização dos sacramentos como tais. Quanta história bonita! E agora, para a gente entender, nós estamos dando um passo importante aqui na paróquia, onde se está, então, além de promover melhorias no seu cunho estrutural, mas principalmente trazendo uma iconografia digna deste templo. Como isso foi pensado e em que momento estamos? Houve muitas ocasiões para fazer a pintura da igreja. No entanto, como vai fazer a pintura da igreja se não tinha iconógrafos, não tinha pessoas que entendessem a essência daquilo que é a iconografia? Foi se deixando, protelando essa questão para que pudesse vir para o nosso meio algum iconógrafo, algum profissional que pudesse não só fazer a pintura da igreja, mas também traduzir para nós o significado simbólico, espiritual de toda essa iconografia. Justamente nesse sentido é que foi entrado em contato com o iconógrafo Sviatoslav, justamente agregar valor àquilo que a igreja realmente precisava, justamente para ser vista como uma igreja completa, com o significado iconográfico e também a compreensão dessa iconografia, que praticamente traduz o mistério bíblico e, de modo particular, o mistério divino. E com isso, claro que agora vamos poder não só ter no nosso meio os ícones, mas também a explicação disso, desses ícones, explicação simbólica como tal. Muito bem, e agora nós vamos continuar essa conversa com o Sviatoslav. Fique ligado, no próximo vídeo você vai ter então o que é o conceito e como é o projeto então da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Curitiba.